Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Lancaster. Em 1413, o novo rei da Inglaterra, Henrique V de Lancaster, tem planos ambiciosos: a unificação da Inglaterra e a conquista da coroa francesa. Assume o papel de uma família aristocrática ambiciosa. Em Lancaster, os jogadores querem passar de simples lords a se transformarem no aliado mais poderoso do rei. Eles podem conseguir isso desenvolvendo sua própria cavalaria, bem como pelo envio inteligente de cavaleiros individuais aos condados da Inglaterra, em seu próprio castelo e em conflitos com a França. No parlamento, eles tentam impor leis das quais se beneficiarão mais. Quem será o melhor defensor deste jovem rei e o senhor mais poderoso de seu tempo? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 3 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Ao lado dele, posicione o tabuleiro de parlamento e os 2 suprimentos gerais. Para este vídeo, utilizaremos apenas um dos suprimentos. Nos suprimentos, distribua igualmente as moedas, os escudeiros e os marcadores de voto. Cada jogador seleciona uma cor e coleta um castelo, uma tela, 2 marcadores de voto, 6 peças de extensão, cavaleiros nas forças 1 e 2, 2 ouros e 2 escudeiros. O restante dos cavaleiros dos jogadores deve ser posicionado na área de reserva mais próxima de si no tabuleiro. Além disso, cada jogador recebe um marcador de pontos que deve ser posicionado no espaço 0 do trilho de pontos. Separe as peças de lei de acordo com o número na parte de trás. Posicione as 3 leis de número 0 na fileira de cima, da esquerda para a direita, no tabuleiro do parlamento. Embaralhe as leis restantes de acordo com o número no verso e crie uma pilha com as leis número 4 embaixo e as leis de número 1 em cima. Preencha a coluna de baixo do parlamento com as 3 leis do topo da pilha. Separe as peças de nobre pela letra em seu verso, crie uma pilha com cada uma das letras e, aleatoriamente, as distribua nos espaços indicados nos condados. Para 3 jogadores, posicione 2 peças por condado. Posicione as 6 peças de favor do rei viradas para cima no espaço indicado. Retorne as cartas de conflito de número 9 e 10 para a caixa. Embaralhe as cartas restantes para criar um baralho neste espaço. Revele as 2 cartas do topo e as posicione na linha de cima da área de conflito com a França. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Lancaster. Vamos às regras. Selecione um jogador para ser o primeiro e entregue a ele o marcador de primeiro jogador. Uma partida de Lancaster se desenvolve ao longo de 5 rodadas. Cada rodada é dividida em 3 fases, sendo elas: colocar cavaleiros, parlamento e recompensas. Vejamos as fases em detalhes.
Colocar cavaleiros. Iniciando pelo primeiro jogador, alternadamente, cada jogador seleciona um de seus cavaleiros e os posiciona em um espaço de cavaleiro. Caso um jogador se encontre com cavaleiros, enquanto que o restante dos jogadores não possui mais, ele coloca os seus cavaleiros sucessivamente até que tenha posicionado todos. Existem 3 espaços de cavaleiro no tabuleiro: condado, castelo e conflito. Condado. Nas áreas de condado, um cavaleiro deve ser posicionado em um espaço vazio ou ocupado. O cavaleiro deve apresentar um ponto de força igual ou maior que a força do castelo ou a força de outro cavaleiro que já esteja ali. Caso haja um cavaleiro de outro jogador, retorne-o ao seu dono, caso ele seja sobrepujado. Note que um jogador pode utilizar escudeiros para aumentar a força de seu cavaleiro. Cada escudeiro adiciona um ponto de força. Caso um cavaleiro acompanhado de escudeiros seja expulso de um condado, retorne os escudeiros para a reserva geral. Um jogador nunca pode expulsar o seu próprio cavaleiro. Castelo. Um jogador pode posicionar os seus cavaleiros em espaços vazios de seu castelo. Cada espaço somente pode ter um cavaleiro. Conflito. Um jogador pode posicionar os seus cavaleiros em áreas de conflito para auxiliar o rei Henrique em sua busca pela coroa francesa. Cada jogador somente pode ocupar um dos 3 espaços de conflito. Entretanto, os jogadores podem, posteriormente, empilhar mais de um cavaleiro em um espaço de um mesmo conflito. Note que escudeiros não podem ser utilizados neste espaço de cavaleiro. Ao posicionar um de seus cavaleiros em qualquer conflito, um jogador pode selecionar para si, imediatamente, um dos bônus do rei. Confira a folha extra para maiores detalhes nas recompensas. Após todos os jogadores posicionarem os seus cavaleiros, esta fase termina. Parlamento. Os jogadores votam simultaneamente e secretamente nas 3 leis na linha de baixo do parlamento. Iniciando pela lei mais à esquerda, os jogadores decidem se são contra ou a favor da lei. Em seguida, os jogadores selecionam, secretamente, uma quantidade qualquer de voto que desejarem, utilizando os seus marcadores e peças de voto a favor ou contra. Cada peça e cada marcador contam como um voto na posição escolhida. Uma vez que todos tenham selecionado a quantidade de votos que desejam lançar, todos revelam seus votos e observam a soma de votos a favor e contra. Neste caso, contamos 3 votos contrários e 1 voto favorável. Caso a lei seja aprovada, remova a lei atual mais à esquerda e empurre as demais leis para a esquerda, preenchendo o espaço. Em seguida, adicione a nova lei ao espaço vazio à direita. Caso a lei seja rejeitada, apenas a retorne para a caixa. A votação das leis continua da mesma maneira para a segunda e a terceira lei na linha de baixo. Após a votação da terceira lei, todos os jogadores que ainda possuem marcadores de voto devem retorná-los ao suprimento geral. Aplique as leis, iniciando pela lei mais à esquerda. Recompensas. Nesta fase, os jogadores recebem as recompensas pela alocação de seus cavaleiros. Condados. Os jogadores podem escolher um entre 3 possíveis recompensas.
coletar a peça de nobre do condado, coletar a recompensa do condado, ou pagar 3 moedas para coletar ambas. Note que, no condado de Surrey, o jogador seleciona um jogador para receber o marcador de primeiro jogador. Esta ação especial ocorre independente da recompensa que o jogador selecionou. A nova ordem de turno passa a estar em funcionamento imediatamente. Após selecionada a recompensa, retorne o cavaleiro para a corte de seu jogador. Note que os castelos devem ser resolvidos em ordem alfabética, iniciando pelo castelo A, Northumberland, e finalizando com o castelo I, Surrey. Castelos. Iniciando pelo primeiro jogador, cada jogador recebe recompensas pelos cavaleiros colocados em seus castelos, peças de extensão e tabuleiro de nobre. Os jogadores decidem em qual ordem irão receber os seus benefícios pelos cavaleiros alocados e peças de extensão. Em seguida, o jogador recebe um marcador de voto para cada nobre em seu trilho, além de um marcador representando o seu próprio nobre. Note que, na última rodada de jogo, os jogadores não recebem marcadores de voto. Conflitos. Os jogadores devem somar a força total de todos os cavaleiros presentes em um conflito. Caso o total seja igual ou superior à força da França, a Inglaterra vence o conflito. Caso contrário, a França vence o conflito. Caso a Inglaterra vença o conflito, o jogador que mais força contribuiu recebe a maior pontuação indicada na carta de batalha. O segundo jogador recebe a segunda e o terceiro jogador recebe a terceira pontuação indicada. Note que, em caso de empate, o jogador que por último adicionou um cavaleiro no conflito vence a pontuação maior. Remova a carta do jogo e retorne os cavaleiros para os seus jogadores. Caso a França vença, o jogador que mais contribuiu com força recebe a segunda pontuação da carta. O segundo jogador recebe a terceira pontuação e o terceiro jogador não recebe nenhuma pontuação. Em seguida, mova a carta de conflito um espaço abaixo, de segunda batalha, e mova os cavaleiros para o espaço de cavaleiros ao lado do espaço do conflito. Tome cuidado para não modificar a ordem dos cavaleiros. Repita o processo no próximo turno para a segunda batalha. Entretanto, caso a França vença esta batalha, os cavaleiros derrotados são capturados pelos franceses. Um jogador pode pagar 1 ouro por nível de força para resgatar os seus cavaleiros. Caso um jogador não pague, o cavaleiro é retornado para a área de reserva do tabuleiro. Depois, remova a carta de conflito do jogo. Próxima rodada. Após resolver os conflitos, revele 2 novas cartas de conflito e posicione 3 novas cartas de leis no parlamento, preenchendo da esquerda para a direita. Uma nova rodada tem início. Após a 5ª rodada, o jogo chega ao fim. Fim do jogo. Os jogadores devem agora receber pontos pelos seguintes critérios: 8 pontos para o jogador com a maior força total de cavalaria, ou seja, a soma da força de todos os cavaleiros que ele possui em sua corte. O segundo jogador com maior força recebe 4 pontos. Em caso de empate, vence o jogador que possuir mais escudeiros. 8 pontos para o jogador com a maior quantidade de extensões. O segundo jogador com maior força recebe 4 pontos. Em caso de empate, vence o jogador que possuir mais ouro. Os jogadores recebem pontuação de acordo com a quantidade de nobres que possuem em seu castelo. O jogador com mais pontos de poder vence o jogo. Em caso de empate, os jogadores empatados compartilham a vitória. Neste vídeo, aprendemos a jogar Lancaster, por Matthias Kramer. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões,
Deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!